Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Antes de eu gravar esse vídeo, eu resolvi aguardar o discurso do Bolsonaro nesse novo pronunciamento presidencial em cadeia nacional que ele proferiu no dia 31 de março, aniversário do golpe de 64. Pois não é que o vídeo veio muito mais ameno do que costumam ser as posições do Bolsonaro? Como observou o colunista da Folha, Igor Gelov, o texto claramente foi redigido levando em conta posições mais cautelosas dos militares de alta patente de que o Bolsonaro se cercou. Ao ponto, inclusive, de ele praticamente reproduzir um trecho de uma fala recente do general Edson Pujol, que é o comandante do Exército, em que ele se referia à pandemia como a maior missão de nossa geração. Pois bem, o Bolsonaro fala em maior desafio de nossa geração. Foi bom não ter só aguardado a fala, mas também ter esperado o raiar do outro dia para que essa gravação fosse feita, pois não se passaram sequer 12 horas entre aquele discurso mais ameno do Bolsonaro e um retorno do mito ao seu velho estilo. Na manhã do dia 1º de abril, acho que fazendo jus à efeméride que nós celebramos nessa data, o Bolsonaro postou no seu Twitter um vídeo em que uma pessoa, dizendo gravar as imagens no 31 de março, mostra um galpão vazio no Ceasa de Belo Horizonte, dizendo que já há desabastecimento, que as pessoas ficarão sem ter o que comer, mesmo tendo dinheiro, e que isso é culpa dos governadores, pois o presidente da República é que estaria fazendo certo, mandando as pessoas trabalharem. Só que tem um detalhe, né? Esse vídeo não foi gravado no 31 de março, ele foi gravado no último sábado, quando esse galpão estava sendo limpo. Isso foi dito por diversas pessoas que trabalham no Ceasa de BH, inclusive os responsáveis por esse galpão, que sequer vinha sendo utilizado recentemente, estava só sendo lavado, por isso que ele estava vazio. Não tinha nada de desabastecimento. O Bolsonaro, ele novamente comprou briga com os governos estaduais. E uma vez mais, ele mostrou que a tática dele é a do confronto permanente. Além disso, ele mostra que não há como controlar os ímpetos destrutivos que o caracterizam, mesmo que aparentemente isso possa ocorrer em recuos de curtíssimo prazo e curtíssima duração. O Bolsonaro é isso e sempre foi isso. Ele já se conduzia assim como membro da escória do baixo clero parlamentar. Ele era o pior daqueles dentro do baixo clero. E continua da mesma maneira na cadeira presidencial. Na verdade, ele se construiu dessa forma como político. Ele ganhou todas as eleições que ganhou justamente por ter esse estilo. E ganhou, inclusive, a última, presidencial, por ter esse estilo. Muitos eleitores, eles queriam um presidente que fosse antissistema. E uma coisa é inegável, o Bolsonaro, de fato, é antissistema. Só que ele não é só contra a forma tradicional de se fazer política, contra a política tradicional. Que, aliás, em boa parte, ele repete, já que ele criou uma dinastia política para os seus próprios filhos, que são muito parecidos com ele. Mas ele é também antissistema por ele ser contra a ciência, contra o sistema ONU, contra os poderes constituídos, contra o sistema educacional, contra a democracia e, fundamentalmente, contra o bom senso. Será que alguém assim tem algo a nos ensinar? Eu não tenho dúvida de que tem sim, ainda que por vias diferentes daquelas que nós imaginamos. Claro que o Bolsonaro ele não tem nada a nos ensinar do ponto de vista intelectual, já que ele é raso que nem um pires e ele é grosseiro ao extremo. Mas se pode dizer que o Bolsonaro não serve de exemplo, só que pela negativa. Ele encarna tudo aquilo que a vida civilizada não admite numa democracia e num mundo em que a razão prevaleça. O Bolsonaro ele encarna o irracionalismo e a violência que se segue a ele. É por isso que ele não consegue lidar com o sistema, pois por mais defeitos que tenha, qualquer sistema organizado se baseia na razão. Até mesmo o conflito precisa ocorrer por meio da razão, seja na ciência, na educação, na comunicação ou na política. É por isso que o Bolsonaro ele desfaz do conhecimento científico e das políticas educacionais, assim como dos seus profissionais. E ele despreza a imprensa crítica e independente, sobretudo aquela que faz as perguntas que ele não quer responder. E ele também faz pouco caso da competição política baseada em argumentos, que é necessária na democracia. E é por isso que ele apresenta todos os seus adversários como inimigos do Brasil, inimigos da pátria. O Bolsonaro, ele apela aos nossos instintos mais primitivos e violentos. É daí que vem aquela satisfação raivosa
dos seus apoiadores mais empedernidos, que não casualmente se compõe de um grande contingente de pessoas ressentidas, né? Como aqueles típicos incels de extrema-direita que poluem o mundo virtual com o seu ódio. Certos aprendizados na história da humanidade, eles só ocorreram com sangue, suor e lágrimas, para citar Winston Churchill, ou com jorro e ranger de dentes, para que a gente cite a Bíblia. Eles ocorreram aos borbotões antes que multidões se dessem conta da insanidade em que se meteram, apoiando líderes alucinados, como é o Bolsonaro e como foram outros. Outros que talvez até fossem piores do que eles, ou tenham conseguido ser, para ser mais preciso, piores do que eles. E por que eles foram piores do que o Bolsonaro ao longo da história? Veja, o sucesso mortífero dos líderes que se mostraram, na prática, piores do que o Bolsonaro, não ocorreu só por causa de uma suposta índole pior do que essa do mito. A gente não pode alimentar qualquer esperança quanto a alguma bondade intrínseca do Bolsonaro. O que pode me impedir de cometer atrocidades similares àquelas que já foram perpetradas no passado por tiranos não é o fato de ele ser menos malvado do que os outros, mas é o fato de que limites têm lhe sido impostos e que precisam continuar sendo colocados diante dele cada vez mais. É isso o que o Bolsonaro nos ensina. Ainda que ele o faça por vias transversas. Tomara que não seja necessário aguardar uma grande mortandade provocada por essa pandemia como resultado da incúria do Bolsonaro e dos seus aliados, para que ele realmente nos ensine essa lição. O Bolsonaro ele não apresenta os requisitos básicos para seguir na presidência da República. O impeachment dele apenas não caminha agora porque há decisões ainda mais urgentes que precisam ser tomadas. O problema é que o Bolsonaro, como sugeriu em mensagens aos servidores do ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, é uma pedra no meio do caminho. Ele é a pedra que todos os dias, diligentemente, cria obstáculos para a saúde pública, para o funcionamento do governo e para a vida dos cidadãos. Passado esse momento de urgência, nós devemos atuar de maneira cada vez mais efetiva para que esse impeachment de Jair Bolsonaro efetivamente caminhe. Porque não há condições de um irresponsável como ele, que já cometeu vários crimes de responsabilidade, que ele continue na presidência da República. Isso vai nos levar ao precipício. O Fora da Política Não Há Salvação está disponível em pelo menos 13 agregadores de podcast. O Podcast Addict, o Anchor, a Apple, o Breaker, o Castbox, o Castro, o Google Podcast, o Overcast, o Player FM, o Pocket Cast, a Radio Public, o Stitcher e o TuneIn. Além, é claro, do canal do YouTube.